Boa noite a todos, uma satisfação muito grande receber hoje o doutor Adriano Dias da Silva, advogado. Nós vamos tratar de um assunto tremendamente pertinente, vamos falar importante para todos, para toda a nossa sociedade, que é planejamento tributário, sucessão, proteção patrimonial. Então, uma satisfação muito grande te receber, Adriano. Então, eu queria que você se apresentasse e aí, a partir daí, nós começamos a falar, porque o parceiro principal do contador é o advogado. Não vamos esquecer que o nosso programa vai ao ar todas as terças-feiras às 22 horas, com reprise aos sábados ao meio-dia, e os temas que nós sempre vamos abordar: contabilidade, administração e tecnologia da informação. Então, Adriano, uma satisfação ter você aqui. A satisfação é minha, é um prazer estar aqui no programa para tratar de assuntos relevantes, de interesse do empresariado geral. De todas as famílias, eu não colocaria só do empresariado. Eu acho que esse problema de sucessão patrimonial é um assunto muito delicado, um assunto que envolve filhos, herdeiros, sócios. Sim, muitas perfeito. vezes o sócio, daí eu falar como contador, porque eu acho que é a parte de uma valorização de empresas. Então é um assunto tremendamente delicado. Talvez eu seja obrigado a te convidar de novo, porque os nossos telespectadores poderão fazer pergunta, mandar e-mail, horadosnegócios.com.br, porque várias dúvidas eu tenho certeza que vão surgir. Mas, por favor, faça a sua abertura. Sim, perfeito. O escritório Adriano Dias Advocacia atua já há 16 anos no mercado aqui de Santista, e a gente tem como uma das principais atividades lá é trabalhar com planejamento sucessório e proteção patrimonial. E planejamento sucessório vem com uma ferramenta muito importante para gerenciar esse patrimônio familiar, porque hoje a gente tem no Brasil um número muito grande de empresas que são familiares, e uma das principais preocupações de um fundador de um negócio é saber o futuro do seu negócio, preparar a passada do bastão, que a gente chama, o controle dessa empresa, né? Números hoje do Sebrae demonstram que as empresas familiares, tanto de pequenas e médias empresas, produzem aí mais de 2 milhões de empregos diretos, e desse número tão grande de empresas familiares, 67% de empresas familiares não sobrevivem na transferência de controle dentro da família para a segunda geração. E desse número, esse percentual aumenta ainda mais para 82%, salvo engano, para a transferência para uma terceira geração dessa família. Então, uma preocupação que a gente vem notando grande de todos os empresários e controladores de negócios familiares, que é determinar a transferência do seu negócio, o seu plano sucessório ainda em vida. Então, é isso que a gente faz mais no escritório, o foco é nesse sentido, e esse trabalho anda de mãos dadas com a contabilidade, porque é muito necessário a avaliação e a escrituração contábil de uma forma correta de toda essa transferência de patrimônio, de controle societário e tudo que agrega dentro do plano de sucessão empresarial. Aproveitando essa oportunidade, eu acho que vale a pena comentar minha experiência profissional e registrar alguns itens muito importantes existentes hoje de controle. A sonegação, vamos falar, o Caixa 2, ele tem reduzido muito em função dos controles eletrônicos que a Receita Federal vem instituindo. Então, um acréscimo patrimonial, é justamente, eu acho que é aí que entra o ponto importante, o acréscimo patrimonial não justificado é uma coisa que num planejamento, numa sucessão, pode causar problema. Você concorda, Adriano? Sim, perfeitamente. Não adianta a gente fazer, porque a gente trabalha na parte jurídica, por exemplo, fazendo todas as ferramentas que podem ser feitas, ferramentas legais previstas em lei, dentro de um planejamento sucessório. Se na parte contábil, na escrituração,
dessa transferência, na classificação correta de um patrimônio que está sendo integrado, por exemplo, numa holding, numa empresa, não for feita de forma correta, ou se a própria declaração de rendimentos de patrimônio de uma pessoa física que está querendo transferir isso ainda em vida não tiver sido feito de uma forma correta, a consequência vai ser a desconstituição de todo esse negócio. Então, é muito importante que toda essa parte contábil, de escrituração contábil, esteja feita de forma correta. Principalmente, se nós formos falar, eu acho que essa observação que você fez é muito importante, para que nós possamos valorizar o negócio. Porque caso você não tenha uma contabilidade bem feita, você não consegue distribuir esse patrimônio de uma forma correta. Você concorda comigo? Perfeito. Muitas vezes, caso existam operações não registradas, fica muito difícil a transparência do negócio na valorização. Você comentou rapidamente, eu achei muito importante a observação que você fez. Eu sou defensor de uma holding, principalmente pelo lado tributário, que eu vejo muitas vezes nós vivemos situações onde a família tem uma renda de aluguel muito grande e a carga tributária da pessoa jurídica é menor. Você comentou que você não é um defensor, vamos falar em todos os casos, de uma pessoa jurídica. Comenta isso, por favor. Em alguns casos, a holding familiar ou a holding patrimonial, falando em patrimônio, a gente classifica como holding patrimonial, né? A título de rendimentos, no exemplo que foi dado de locações, a principal característica e benefício trazido tributário é o rendimento dessa locação. Exatamente. Então você encontra casos de pessoas físicas que possuem um patrimônio de 10, 15 imóveis locados e que a tributação desse rendimento de locação é feita na alíquota, na tabela de pessoa física. 27,5%. 27,5%. Quando você integra este patrimônio dentro de uma holding patrimonial, você tem um ganho tributário no rendimento desta alocação. Exatamente. Os rendimentos são pagos, recebidos pela pessoa jurídica e a tributação vai pela alíquota da pessoa jurídica. Que é a metade, muitas vezes. Sim, né? É bem mais reduzido do que da pessoa física. Agora, muita gente não se atenta para uma questão que é muito importante dentro dessa holding, que é a classificação correta do objeto social dessa holding. Certo. Então, a gente já pegou alguns casos em que a pessoa simplesmente integrou esse patrimônio dentro de uma pessoa jurídica e não classificou essa holding, essa pessoa jurídica, corretamente. O objeto social. O objeto social, tá. Porque tem que ser uma holding patrimonial, ou seja, aquela que o objeto social é de compra, venda, e administrar locações, administrar patrimônio Bens próprio, para receber essa carga tributária menor. Então, se ela não fizer isso corretamente, aí vai muito o papel do advogado e também da contabilidade dessa pessoa ou dessa empresa, ela vai acabar pagando uma carga tributária maior ainda do que estava pagando como pessoa física. Pelo imposto de transferência, o imposto municipal? Não, o próprio rendimento, porque se ela não tiver esse objeto social como patrimônio, ela vai pagar rendimento sobre o volume total das locações que a empresa receber. Perfeito. Quando ela coloca esse objeto social como patrimônio, ela tem a base de cálculo reduzida. Então, a base de cálculo é 32% do valor das locações. E sobre essa base de cálculo aplica-se a alíquota da pessoa jurídica de imposto de renda, que já é bem menor que de pessoa física. Uma contrapartida, aí precisa de um estudo já financeiro também, de compensação desse investimento, é justamente o pagamento do imposto de transferência. Que é o que eu me referi anteriormente. Quando eu coloco um objeto social como patrimônio, administração de patrimônio próprio, por exemplo, a pessoa vai pagar o ITBI. Certo, que é o que eu me referi. Vai pagar o ITBI. Certo. Se ela não coloca, ela não paga o ITBI. Então, às vezes a pessoa fala, não, você vai transferir para a pessoa jurídica, não vai pagar nada. Só que a carga tributária desse rendimento não vai ser adequada, ela não vai ter esse ganho tributário. Então, em algumas hipóteses, quando a pessoa, por exemplo, não deseja ou não tem
condições de pagar esse TBI, não quer pagar esse TBI, não compensa fazer a pessoa jurídica. Ou se ela tem, por exemplo, a finalidade de já vender esse patrimônio a um curto prazo, também não vai compensar ela passar para a pessoa jurídica, porque a gente vai estar trabalhando com um ganho de capital em cima desse alienação imobiliária, que na pessoa jurídica é maior que na pessoa física. Então, em algumas situações, não é adequado fazer a pessoa jurídica para fins de redução tributária e também para fins de planejamento sucessório. O planejamento sucessório tem uma série de ferramentas, além da constituição da holding familiar, que é mais usual usar esse nome, para se planejar a sucessão e para se proteger o patrimônio. Mas na maioria dos casos a holding é uma excelente ferramenta, tanto de redução carga tributária, quanto de planejamento sucessório e de proteção desse patrimônio. Mas tem que ser feita uma análise bem cuidadosa, tanto pelo advogado quanto pela contabilidade dessa pessoa. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos com o Dr. Adriano. Até já. Há 15 anos, a Casa Hope amplia a esperança de crianças e adolescentes com câncer e transplantados. Esperança de construir uma família. Esperança de ter a vida que todo mundo merece. Esperança de fazer parte do mercado de trabalho. Para que essa esperança cresça ainda mais, contamos com a sua ajuda. Ajude-nos a construir um novo núcleo de atendimento exclusivo para os adolescentes da Casa Hope. Ampliar a esperança desses jovens está em suas mãos. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Ao verem uma criança pobre e doente, todos querem cuidar dela. Mas você sabe como? O Saúde Criança sabe. Cuida da saúde e do remédio da criança. E também da educação, do emprego dos pais, dos documentos da família, da condição da casa. E cuidando disso tudo, cuida de verdade da saúde da criança. Em 21 anos, o Saúde Criança já cuidou de 43 mil pessoas. E com sua ajuda, pode cuidar de muito mais. saudecriança.org.br. Conheça, ajude. Estamos de volta aqui com o Dr. Adriano. Eu resumiria essa primeira parte da nossa conversa dizendo o seguinte: não existe uma receita pronta. Cada caso é um caso, cada caso merece um planejamento. As características patrimoniais são tremendamente diferentes de uma família, de um empresário. A continuidade dos negócios, vamos falar se existem ou não herdeiros que vão continuar o negócio. Então eu vejo de uma importância fundamental, talvez a nossa mensagem, eu não sei se você concorda, Adriano, seria planejar. O que nós precisamos é planejar, concorda? Um ponto que eu não posso deixar de te perguntar foi essa última, vamos falar, isenção, eu chamaria, que o governo deu, de todos os recursos que estavam
escondidos lá fora. Eu queria que você comentasse sobre isso, já que nós estamos falando de patrimônio familiar. Sim, perfeito. A gente está numa situação que a gente vê tanta coisa acontecer de negativo no país. A população correta, aquela que trabalha dia a dia, paga seus impostos, busca atender e obedecer todos os preceitos legais, obedece os preceitos contidos na Constituição Federal de respeito, de dignidade, de cumprimento da legislação e da ordem nacional, né? Vê uma situação dessa, numa legislação em que é permitido o perdão de uma série de ilícitos que foram cometidos, né? Foram cometidos, permitindo que a pessoa declare esses ilícitos, mas desde que pague uma multa ou um percentual em cima desses valores, de ter esses ilícitos praticados e que vão ser confessados, porque para você obter esse perdão, você confessa que fez, dá os valores e simplesmente paga a multa e a arrecadação, de ver isso perdoado e deixado para trás, né? Você me permite fazer um comentário. Nessa situação, o cidadão está cometendo mais do que um ilícito. É um problema cambial, é um problema fiscal, tá certo? Sim, exato. Então, essa anistia é uma anistia que vem... o nosso programa não tem a natureza política, mas eu falo como contador, você fala como advogado. Eu acho que essa anistia fere demais o cidadão comum. Eu concordo com você que foi uma desvantagem para aquele que agiu corretamente a vida inteira, vamos falar assim. Concorda? Perfeito. E o texto original, ainda bem que parte foi vetada, né? Mas o texto original ainda permitia a repatriação desses valores sem identificação do beneficiário desse dinheiro, o que ia atentar ainda mais para todos os preceitos previstos em lei. Ainda que esteja contido numa legislação, seria muito mais gravoso, ou seja, permitiria a repatriação desse dinheiro sem identificar quem é o beneficiário, o que aconteceu. Então, eu vejo como um único intuito do governo obter ainda mais uma arrecadação. Né? A finalidade é de arrecadar. O fisco existe, os tributos existem para uma única finalidade, é a arrecadação. O fim final de qualquer tributação é a arrecadação para o ente tributante. Então, a finalidade é essa arrecadação, mas os meios... perdoar ilícitos, crimes que foram praticados, por exemplo, de evasão de divisas, sonegação fiscal, está sendo deixado de lado para fins de arrecadação. Então, é um problema, é um pesar que eu vejo esse tipo de legislação. Vamos ver aí as consequências futuras disso, né? Nós não temos ainda uma interpretação da legislação, qual o movimento que a sociedade vai dar para essa anistia que foi dada. Um termo que é tremendamente mal interpretado quando nós falamos de proteção patrimonial é justamente o fato de você conseguir proteger algum ato ilícito, o que não é verdade. Eu vejo que a proteção patrimonial ela vem muito mais a facilitar a administração do bem. Porque nós temos o lado familiar, o lado sucessório, mas nós temos também uma coisa muito comum que eu já vivi profissionalmente, eu queria que você falasse. Em qualquer empresa, é muito comum que nós tenhamos divergência entre os sócios. Um problema societário em qualquer administração afeta diretamente a parte operacional, o que prejudica a todos. Sim. E essa holding, ela vem justamente a separar a operação do patrimônio. Comenta sobre isso, Adriano. Sim, dentro da holding, a gente pode prever uma série de regramentos. Uma das principais características é a possibilidade de você prever, porque você constitui a holding via contrato. É um contrato particular que tem uma solenidade posterior de registro, por exemplo, na junta comercial. Um acordo de acionistas, vamos falar? O acordo de acionistas é uma ferramenta a mais para ser utilizada dentro de um planejamento sucessório e societário também, né?
além da holding. Então a gente pode colocar dentro desse contrato qualquer regramento, desde que não seja proibido por lei. E uma das possibilidades é você determinar a administração desta empresa, inclusive a administração atual dessa empresa familiar, quanto à administração futura, ou seja, na hipótese de ausência de um dos sócios fundadores, que é justamente o momento em que vai ocorrer a sucessão dessa representação dentro de uma empresa familiar. Então, quem vai administrar, como vai administrar, quais as regras de administração e uma série de outras regras de, por exemplo, como vai ser feita a distribuição do capital societário de um sócio falecido. Ou de uma exclusão de um sim, sócio. Ou de uma retirada ou exclusão de um sócio. Então, uma série de regras de controle e de administração. Um dos principais conteúdos, assim como foi colocado, é o controle e a administração deste patrimônio. A separação patrimonial é feita no momento em que a pessoa integraliza o seu patrimônio, por exemplo, dentro de uma holding, para essa holding operacionalizar ou administrar determinado patrimônio. Aproveitando isso que você comentou, quando nós falamos em segregação, por exemplo, os imóveis vão pertencer a uma entidade independente daquela que gere o negócio. Então, se nós temos um galpão industrial, o galpão industrial ele está sendo utilizado na operação, porém ele não pertence à atividade. Ele não pertence à pessoa jurídica que desenvolve a operação, correto? Então, isso eu vejo a proteção em fins de separação e lá na frente o instrumento, fala sobre um instrumento de doação. Eu acho que a doação pode ser um instrumento tremendamente interessante. Como é que você enxerga isso? A doação é mais um dos instrumentos utilizados dentro do planejamento sucessório, né? A doação pode ser feita dentro de uma empresa, de uma holding ou fora de uma holding, né? E a gente vê um incremento de pessoas interessadas em saber essa doação antecipada de patrimônio, que é a doação ainda em vida do seu patrimônio para os seus herdeiros, diante das notícias e concretamente acontecendo, que é o aumento do ITCMD, que é o aumento do imposto de transmissão causa-mortes ou doação. Que aliás, cabe comentar que todos desconhecem muito, você lembrou muito bem, nós temos no estado de São Paulo o imposto de doações. Então, todas as vezes que naquele imposto de renda a pessoa física, infelizmente, mal feito, onde você faz uma doação para o seu filho e você deixa de recolher esse imposto estadual que ele incide normalmente e ele é pago no mês seguinte. Então, esse aspecto que você levantou, um desconhecimento quase que generalizado, é o imposto sobre a doação. Sim, exato. E o fato mais importante é que hoje a gente já teve, em 2015, nós já temos, salvo engano, 10 estados da federação que já aumentaram o ITCMD, inclusive o Distrito Federal também aumentou o ITCMD. São Paulo tem uma alíquota atual de 4% de ITCMD, mas há já a proposta no Senado de aumento dessa alíquota, inclusive em São Paulo. E o Estado também pode aumentar ele próprio a alíquota do ITCMD. Então, justamente com a finalidade de arrecadação. Então, a doação antecipada do patrimônio para fins sucessórios, para evitar esse seu patrimônio ir para um inventário, e dentro de inventário a gente conhece muito bem os problemas de um inventário judicial, como conflitos familiares, é um processo judicial muito moroso e que custa. Ele é muito custoso para quem administra o inventário, ou seja, o espólio, a família que vai administrar esse patrimônio. Você pode antecipar e evitar esses gastos. Você antecipa essa transferência de patrimônio aos seus herdeiros e evita uma série de problemas. A gente pode usar a doação, inclusive, também dentro de uma holding, que é a doação de cotas. Então, uma família constitui uma holding, integra determinado patrimônio dentro dessa holding, e transfere as cotas dessa holding para os seus herdeiros via doação, mas com uma cláusula que é muito importante, que é a cláusula de usufruto. Tá.
Ou seja, o dono desse patrimônio, que constituiu essa empresa, ele continua recebendo os benefícios da administração desse patrimônio, ainda pode ser mantido como administrador desse negócio e só passa as cotas via doação para os seus herdeiros. Ou seja, nesse ato ele já fez a transferência do patrimônio dele para os seus herdeiros. Na ausência, ou seja, no falecimento dessa pessoa, não vai acontecer nada. Não vai ter abertura de inventário, porque o seu patrimônio já vai estar dentro da pessoa jurídica, a pessoa jurídica proprietária deste patrimônio. Os herdeiros vão ser proprietários de cotas que representam este patrimônio, já tinham recebido via doação, e esse usufruto vai ser extinto por causa do falecimento, ou seja, não vai ter nem abertura de inventário. Via de regra, numa situação mais ampla, né? Lógico que cada caso detém as suas peculiaridades. Então, isso é uma excelente ferramenta de planejamento sucessório e doação, tanto de patrimônio direto quanto de cotas dentro de uma empresa. Adriano, você é o tipo do convidado perigoso, porque nós podemos falar aqui muito tempo, já que eu gosto muito do assunto, e eu acho que é uma informação também tremendamente importante para todos. Então, eu agradeço demais, me coloco à disposição, porque eu acho que nós temos muito que trabalhar juntos, vamos falar em qualquer tipo de informação, e peço as suas considerações finais. Bom, foi um prazer, obrigado pelo convite. O programa Hora dos Negócios é um programa muito bom, conteúdo excelente. Pretendo e gostaria de ser convidado novamente, porque com certeza é um formato muito bom e tratar de assuntos de importância é sempre interessante. Muito obrigado pelo convite mais uma vez e agradeço. Estamos à disposição. Uma satisfação ter recebido você. Uma boa noite e bons negócios a todos. No momento da contabilidade de hoje à noite, eu vou abordar um tema muito polêmico, que é a necessidade da apresentação de uma contabilidade. Esse ponto foi tremendamente discutido, existiu uma dúvida entre lucro presumido, microempresa. Hoje, finalmente, eu acho que esse foi um benefício da nossa legislação, só está isento de apresentação de uma contabilidade o microempreendedor individual. Todo o outro empresário de qualquer tipo, qualquer atividade, é obrigado à apresentação da contabilidade. E eu vejo não só vantagens fiscais, porque você pode ter uma opção fiscal muito mais transparente caso você tenha uma contabilidade bem feita, ou seja, você vai pagar o imposto de acordo com o lucro apresentado, como várias outras vantagens, como a separação patrimonial, os resultados sendo distribuídos corretamente. Então, eu enfatizo a necessidade de um acompanhamento contábil para qualquer tipo de empresário. Uma boa noite a todos.